Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu gostaria aqui de apresentar um argumento que foi retirado da coletânea sobre reforma política elaborado pela consultoria da Casa. A instituição do financiamento público de campanha, concomitantemente à proibição do financiamento privado, pessoa jurídica, é uma das mudanças mais defendidas. Argumentam seus defensores que, com o alto custo das campanhas eleitorais, a atual norma de financiamento privado, pessoa jurídica, induz os postulantes a cargos públicos a se corromperem. Que as empresas aceitariam financiar o candidato com a expectativa de serem favorecidas em caso de vitória. Não há dúvida de que o financiamento privado de campanhas está ligado a grande parte da corrupção. A questão que se coloca aqui é se o financiamento público de campanha acabará com as ilegalidades associadas ao financiamento privado. Para responder essa pergunta, temos que analisar os ganhos e perdas dos candidatos antes da reforma e depois da reforma, bem como os ganhos e perdas dos empresários antes e depois da reforma. O objetivo do candidato é se eleger. Como existe uma relação inequívoca entre gasto de campanhas e votos, as doações aumentam a possibilidade dele se eleger. Quanto menor a possibilidade dele ser pego e quanto menor for a punição, menor será a perda esperada e tenderá a decidir pela doação irregular. É generalizada a impressão de que as chances de uma doação irregular ser descoberta são baixas. E quando acontece, nem sempre o candidato é punido pelos eleitores e pelos órgãos competentes. Considerando que os gastos de campanha influenciam na votação, o ganho esperado é maior do que a perda esperada. O mesmo raciocínio vale para o empresário na expectativa de vencer licitações e contratos. Se os valores que o empresário receberá durante o governo do candidato são altos e a chance do esquema ser descoberto são baixas, os ganhos serão maiores do que as perdas, o que levaria a participar do esquema. Como mudar esse cenário de financiamento público? O que ocorre com os ganhos esperados e as perdas esperadas? Que instrumentos serão utilizados para que o candidato e o empresário cessem essa prática? O financiamento público não será levado a sério se passará a conviver com financiamento privado irregular. E se não houver fortalecimento das autoridades competentes para conseguirem desvendar irregularidades, a punição dos responsáveis, o aumento da possibilidade de o candidato ser pego e pagar pelo mal feito. No momento em que as perdas sejam maiores do que os ganhos esperados, tanto para o candidato quanto para o empresário, eles desistirão da doação irregular. A mudança corre o perigo de ser ineficaz se os eleitores não forem conscientizados a não votarem nos candidatos envolvidos nessas irregularidades e, principalmente, se os órgãos competentes continuarem incapazes de descobrir a maior parte dos casos e de punir os candidatos. O financiamento público precisa estar acompanhado do fortalecimento dessas instituições. É claro que o financiamento exclusivamente privado está longe de ser consensual em vários países. A dúvida que se coloca aqui é se o financiamento público será a solução para alguns problemas específicos da política brasileira. Os políticos desonestos mudariam de atitude com o financiamento público, mesmo que com os riscos de não vencerem as eleições? O empresariado acostumado e viciado nas atuais práticas em todas as esferas da federação, subitamente tornará as empresas mais competitivas para ganharem os contratos, desistindo das doações?
Os exemplos já citados sugerem que a verdadeira mudança não virá da legislação, mas das instituições e do eleitorado. Com a mera mudança da legislação, há o perigo do financiamento exclusivamente público não extinguir, de fato, o perigo do financiamento privado, pessoa jurídica, o que não evitaria o Caixa 2. Outro aspecto a ser levado em conta é o financiamento público poderia ser um fardo, como foi colocado aqui pelo senador José Serra. Um fardo nas contas públicas. Em 2013, a carga tributária chegou a 38% do PIB. Claramente, não há espaço para um aumento de tributos que financie as campanhas no caso de adoção de financiamento público. Um argumento mais sofisticado é que a implantação do financiamento público de campanha pode ser associada a um teto de gastos, diminuindo a quantidade de recursos públicos necessário para as campanhas. É preciso observar, quanto menor for o limite de gastos, menos eficaz tenderá a ser a alteração do financiamento privado para o público e favorecerá o Caixa 2. Conclui-se, pois, que não será a mudança na legislação em relação ao financiamento de campanhas, passando do privado ou misto para exclusivamente público, que colocará um ponto final na corrupção eleitoral, e sim a conscientização dos eleitores não votando nos candidatos envolvidos nas irregularidades e, principalmente, se os órgãos competentes fiscalizarem e punirem os candidatos. O fortalecimento das instituições deve ser um marco relevante nessa discussão. Entendo que o financiamento privado, pessoa jurídica, de campanha ou misto, como é hoje, acompanhado de limite de gastos para cada modalidade da disputa, levando em conta o número de eleitores e a extensão territorial, além do fortalecimento das instituições, será o melhor caminho para uma mudança de comportamento. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.